a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Larissa Hack, assessora de comunicação do IES, e seguirei junto com vocês no episódio de hoje, em que falaremos sobre o conceito e os critérios de avaliação de tecnologia em saúde, a ATS. Antes de começarmos, lembro que nessa temporada do IEScast estamos focados em conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar. Nos baseamos em dados do setor e em pesquisas e estudos produzidos pelo IES. Nosso objetivo aqui é de instruir a audiência sobre temas diversos ligados a esse dinâmico e complexo setor. Gostaria também de pedir que, caso esteja nos acompanhando pelo YouTube, deixe seu like, ative as notificações e se inscreva em nosso canal. Caso esteja nos ouvindo em sua plataforma de áudio favorita, siga o nosso podcast. Assim, você ficará sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Vamos ao tema de hoje, critérios de avaliação de tecnologia em saúde. Se você nos acompanha aqui no IEScast, ou o setor de saúde, já deve ter ouvido falar nessa sigla e sobre a sua importância. Mas hoje, vamos aprofundar no conceito e conhecer um pouco sobre os critérios adotados em sua prática. Não vou me estender muito aqui, nosso tempo é curto, por isso vou logo apresentar nosso convidado. Recebemos hoje, no IEScast, André Wasmer, que é doutor em cardiologia e mestre em avaliação de tecnologia em saúde e epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Senior Fellow em Hospital Medicine na Society of Hospital Medicine, nos Estados Unidos, e Fellow em Epidemiologia pela Erasmus University e Netherlands Institute for Health Sciences, na Holanda. Atualmente, é CEO da Eficiência Hospitalista e Improve e professor na Fundação Dom Cabral e Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. André, seja bem-vindo ao IEScast. Para começar a nossa conversa, acho importante entendermos melhor o que é considerado tecnologia em saúde e o conceito de ATS. Pode nos explicar? Obrigado pelo convite, Larissa. Obrigado ao Instituto de Estudos de Saúde Suplementar pela participação. Acho que é fundamental trazer a importância de a gente estar discutindo a avaliação de tecnologia em saúde, ATS, e a complexidade do tema. Seja por público leigo, a sociedade em geral, mas seja também por público de gestores, profissionais de saúde, enfim. A gente ainda estuda muito pouco a ATS na nossa grade curricular, e então vários conceitos que parecem evidentes, como tecnologia em saúde, talvez não sejam. Uma das questões mais importantes para iniciar com vocês, e aí a pergunta é super pertinente, é que tecnologia em saúde não necessariamente significa a tecnologia de informação, a softwares, a aparelhos e equipamentos. É muito mais amplo do que isso, Larissa. Ele se refere à aplicação de conhecimentos com o objetivo de promover a saúde, prevenir e tratar as doenças, e não só tratar, né? Prevenir, tratar e reabilitar as pessoas. Então, a gente sai, por exemplo, no mundo agora de pandemia, de Covid-19, em que se falou muito sobre modelos de tratamento e que foram super ineficazes, né? A gente não encontrou tratamentos eficazes para a Covid, então a gente não encontrou tecnologias em saúde adequadas para a Covid, mas o mundo de reabilitação de todo mundo que foi infectado é algo importante e é uma tecnologia em saúde. Então, as tecnologias em saúde, elas estão presentes desde a prevenção de doenças até o tratamento e recuperação de saúde das pessoas. Elas vão se dividir de forma muito didática aqui, né? não científica, em 6 grandes grupos. O grupo que todo mundo fala, né? Que são os dispositivos médicos, né? Então, equipamentos, tomografias, ressonâncias, enfim, softwares. Os produtos biológicos, a vacina, né? Por exemplo, é uma tecnologia em saúde. Os medicamentos, obviamente, são tecnologia em saúde. Os procedimentos, cirurgias, procedimentos endoscópicos e 2 questões que nós vamos abordar ao longo desse episódio, que são super importantes e esquecidas, que são a tecnologia em saúde relacionada a sistemas organizacionais, então, protocolos clínicos, modelos assistenciais e sistemas de saúde. Então, essas são, Larissa, 6 grandes grupos de tecnologias em saúde que a gente conhece hoje em dia. Doutor André,
A ATS é realizada no Brasil? Quais são os órgãos envolvidos? Bom, acho que é importante a gente trazer a ideia de que a ATS no setor público ela é muito diferente da saúde suplementar. Então, a gente começando pelo setor público, a gente encontra, enfim, o início da ATS em 2002, com a formação, então, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e um avanço dela, de fato, em 2004, quando a gente cria, então, falando já em órgãos, o Departamento de Ciência e Tecnologia, que é o departamento do Ministério da Saúde responsável por toda a incorporação e avaliação de novas tecnologias. E aí, a partir daí, a gente avança e, em 2011, cria a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia em Saúde do SUS, né, a CONITEC, que é quem define o rol, então, os medicamentos, tecnologias ou produtos biológicos que devem ser implementados. Então, a partir daí, esses órgãos, eles fazem com que a gente consiga avaliar todas essas tecnologias, incorporá-las ou não incorporá-las. Já na saúde suplementar, a gente tem um modelo muito diferente, regido pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que foi fundada em 2000, justamente uma autarquia vinculada ao Ministério, que tem como finalidade a regulação, né, a normatização e fiscalização das operadoras de planos privados, e dentro das suas funções tem garantir a cobertura assistencial adequada e a qualidade de saúde dos usuários. Então, ela cria, dentro das suas obrigações, uma necessidade de atualizar periodicamente um rol de procedimentos de cobertura mínima para cada operadora, para cada seguradora, enfim. E a partir daí, a gente, independente do plano que a gente for contratar como pessoa física ou como empresa, eu vou estar tendo um rol mínimo garantindo, então, que eu vou ter acesso a tal tratamento, a tal medicamento, a tal hospital. Então, a partir daí, esse rol é quem incorpora ou exclui tecnologias de saúde. A ANS, enfim, ela visa também avaliar a sustentabilidade do modelo, então ela avalia custo também dentro dessa incorporação, mas os processos são mais novos, Larissa. Então, na saúde suplementar, a ANS lançou sua primeira nota técnica, instituindo oficialmente a ATS como ferramenta para a tomada de decisão apenas em 2013. Em 2018, a agência publicou uma norma, né, definindo como é que esse processo de revisão do rol mais em consonância, um pouquinho mais próximo do que o SUS já faz há mais tempo. Você pode falar, então, agora um pouquinho sobre quais são os principais critérios utilizados na avaliação? Vou falar um pouquinho sobre os principais e por que é importante considerá-los. Se a gente fosse dividir em 4 grandes campos, pensando em critérios, eu vou ter um campo de recomendações da ATS relacionada à efetividade clínica. Então, a tecnologia, né, esse medicamento, essa vacina, esse biológico, esse computador, esse software, esse protocolo, ele funciona na prática clínica, então é melhor para o paciente, né? Ele cura mais, ele trata mais, ele reabilita mais e é seguro, né? Então não adianta, não, cura mais, André, realmente cura mais, mas tantos pacientes vão ter câncer, né? Então ele é seguro ou não? Então isso é efetividade clínica, esse é um campo da ATS. O segundo campo de organização envolve organização, né? Então, requisitos para usar uma tecnologia. Vamos trazer para a prática aqui, né? Vacinas. Então, eu tenho a vacina brasileira, que eu posso ter uma estrutura de uma geladeira. Vamos pensar num Brasil de 200 milhões de pessoas a serem vacinadas. Então, eu posso armazenar ela numa geladeira. Eu tenho uma vacina que eu tenho que armazenar a menos 20 ou menos 80 graus. Eu preciso de congeladores ultraprocessados. Isso também é avaliação de tecnologia em saúde, né? Não, essa vacina é espetacular, mas eu não consigo entregar ela, porque eu preciso ter freezers que eu só tenho em indústria, e eu jamais vou conseguir na Amazônia ou no interior mesmo do Brasil levar, ou na Índia, ou na China, e assim vai. Então, a organização é fundamental, tanto como a efetividade clínica. O terceiro item, não nessa ordem, obviamente, é a avaliação econômica, né? Então, que modelo que eu vou conseguir a longo prazo, a curto, médio, mas principalmente a longo prazo, para avaliar custos e benefícios dessa tecnologia. Quanto custa isso ao longo do tempo, né? Hoje eu vou ter 1.000 pacientes utilizando, mas amanhã 10.000. Eu vou conseguir sustentar isso, né?
E, obviamente, a perspectiva do paciente, né? Quais são as necessidades e preferências dos pacientes e família? A gente viu isso em países, acho que a vacina também deixa claro isso. Então, tem países que eu digo, não quero vacinar porque eu tenho medo de eventos adversos, que ocorrem de forma rara, mas ocorrem, né? Nenhuma tecnologia é inócua. Esse é um ponto super importante, né? Nós acabamos de ver, por exemplo, não, ressonância não tem problema. Tem, né? Teve alguém que entrou com uma arma, um familiar, e acabou falecendo porque estava acompanhando um familiar na ressonância. Então, toda tecnologia tem suas consequências. Isso é uma coisa importante. Não existe nada inócuo. E a gente precisa avaliar nesses 4 campos. Então, quando a gente vai assim para o mundo da ATS, a gente vai olhar basicamente a evidência científica. Eu vou olhar os estudos de várias fontes, que eu vou tentar dividir aqui de forma muito simples, e esse é o desafio de estar conversando com o público, né? Porque é um tema muito técnico, e eu estou tentando trazer para um mundo não técnico, né? Espero que eu tenha, no final do podcast, conseguido. Mas a gente basicamente vai estar falando em 3 grandes fontes. Então, eu tenho estudos clínicos que estudam se aquele remédio ele foi eficaz numa população que foi estudada num artigo, tá? Depois eu tenho revisões sistemáticas de estudos clínicos. Então, eu pego vários estudos clínicos na literatura. Então, eu tive 50 estudos sobre o remédio tal para a doença tal. Eu junto esses estudos e eu avalio todos eles para ver, e a gente chama de revisão sistemática, é uma metodologia científica de altíssima efetividade para ver se efetivamente eu posso ampliar esse escopo para um país inteiro, né? E sem dúvida nenhuma, avaliação econômica, né? São os 3 grandes grupos. A avaliação econômica, então, eu avalio, não sei que ele é eficaz, Larissa, eu sei que ele é efetivo, agora eu quero saber se ele é custo efetivo. Se vale a pena eu investir todo esse dinheiro para alcançar essa eficácia. Então, esses são os 3 grandes estudos, esses critérios que a gente usa. A grande questão que eu quero trazer para vocês é que quando a gente avalia e deveria avaliar, eu não estou dizendo que é sempre isso, não é, Larissa. Essa é uma grande falha, né, dos tomadores de decisão. Quando eu avalio a ATS, eu deveria estar avaliando a jornada do indivíduo, a jornada do paciente, desde o diagnóstico até o tratamento, até o bem-estar, até o pós-tratamento. Então, avaliando todo o processo. E não avaliando só, estou com a doença, tratei, fiquei bem em 6 meses, acaba, né? Como os estudos. Não acaba, a vida do paciente continua. Então, eu deveria estar envolvendo todos os agentes do ecossistema para melhorar o acesso de forma prática, adequada e dentro de uma boa gestão. Então, esse é o ponto principal, assim, né? Então, a gente usa critérios científicos para quê? Para evitar desperdício, para gerar maior eficiência na oferta dos serviços para a população, né? E aí, depois, quando a gente for falar um pouquinho sobre as dificuldades, a gente vai ver de forma muito clara, né, que fazer mais exames pensando no paciente não é o melhor para ele. De que ir para o hospital, para o pronto-socorro, para emergência, não é o melhor para ele. Muitas vezes não é. De que cada vez mais a gente tem que trabalhar não na ótica da doença, e sim da prevenção. Isso tudo é tecnologia, né? E a ideia é justamente identificar essas tecnologias mais seguras, mais eficazes a serem ofertadas, para conseguir ter condições de, em grupos de pacientes, trazer um benefício expressivo. Essa é a TS com esses critérios. Muito obrigada, doutor André. Agora, na sua opinião, quais são os principais desafios que o Brasil enfrenta na ATS, né? Você já falou, é uma coisa muito nova no Brasil, né? E eu já aproveito, como a gente está chegando ao fim do episódio, de convidá-lo para fazer suas considerações finais sobre esse tema. Os desafios são enormes. Tá? Eu dividi em 5 grandes grupos, existem muito mais do que 5, eu estou me atendo, né, a uma conversa de 15 a 20 minutos, mas aqui a gente poderia estar falando, explanando por horas sobre o tema. Uma das primeiras questões importantes de desafios, enfim, a nível de Brasil e a nível de mundo, que é notório no sistema de saúde que a gente vem enfrentando restrições que desafiam a sustentabilidade do modelo. Cada vez mais nós temos custos crescentes, recursos cada vez mais finitos, nós estamos vivendo uma crise econômica na saúde importante, e cada vez mais eu tenho tecnologias com altíssimo investimento e que impactam na sustentabilidade do sistema de saúde. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de forma muito clara, a judicialização da saúde e da medicina. Né? Então, o que acontece? Eu, paciente, acabo recebendo uma prescrição do médico para algum medicamento, tal, que ainda não está aprovado pela Anvisa, ainda não está aprovado pelo rol da ANS ou pela Conitec no setor público, e eu entro com processo.
a nível individual, uma demanda minha individual, que pode comprometer a segurança de todo o tratamento, porque esse processo vai envolver geralmente medicamentos super caros. O juiz não faz ATS, né? Então, o juiz toma a decisão baseado no juízo dele, mas não em tudo que a gente comentou, a complexidade de fazer ATS, né? Isso pode impactar todo o modelo e deixar daqui a pouco a minha carteira de clientes mais cara, e daqui a pouco o próximo beneficiário, usuário, vai ter que pagar ou até não vai conseguir ter acesso ao sistema, tamanho ou custo que a gente está tendo hoje de pagamentos, por exemplo, para seguradoras ou operadoras. Então, em resumo, tecnologias incorporadas judicialmente, na minha avaliação, podem sim prejudicar a todos, né? A todo o sistema. A terceira questão é a diferença de metodologia e maturidade da ATS do setor público como setor de saúde suplementar. Então, a gente conseguiu ver isso de forma clara quando eu coloquei, né? Então, a gente tem um modelo de sistema de ATS no Brasil, pegando todo fragmentado, com diversas organizações atuando em níveis diferentes, com duplicações de esforços, separação de processos de incorporações do setor público e privado, ou seja, processos muito distintos de ATS que geram retrabalho, ineficiência e, principalmente, é uma das questões que me preocupa muito no que tange a, principalmente, pacientes oncológicos ou reumatológicos, a inequidade entre o setor público e privado. Então, cada vez mais eu tenho acesso a novas tecnologias no setor privado, na saúde suplementar, e cada vez eu tenho menos acesso no setor público. Eu crio uma diferença cada vez maior entre o paciente que consegue pagar um plano de saúde e o paciente que, infelizmente, não consegue pagar. O quarto item é um item que a gente não abordou aqui, mas é um item super importante, de que no setor da saúde suplementar, no setor privado, se utiliza muito a incorporação de novas tecnologias como marketing, como um diferencial competitivo. Meu plano é melhor porque eu tenho a melhor ressonância do Estado. Meu plano é melhor porque eu tenho o maior repertório de tecnologia. E a gente vê nos estados, eu viajo muito, Larissa, inúmeros outdoors de hospitais privados, de clínicas privadas, fazendo marketing com relação à tecnologia, não à qualidade da assistência, mas à tecnologia. Isso faz com que, com baixo conhecimento da população sobre o que é melhor para si, eu vou ter um marketing que envolve muito mais uma melhor tecnologia, uma melhor estrutura física de um hospital, em alguns hospitais com chefes franceses, enquanto que o mais importante, a gente vai para o hospital para ser tratado, né? Não é para ir no hotel. Então, cada vez mais a gente tem essa distorção entre o que é melhor de fato, agrega valor para o paciente, e o que não é melhor. O quinto ponto é fundamental. Eu acho que é talvez um dos principais pontos. Quando a gente pega um sistema com alto risco de não sustentabilidade econômica, nós necessitamos aplicar ATS não só em medicamentos, em produtos biológicos, e sim em sistemas de saúde e sistemas organizacionais. E aí eu vou trazer, por exemplo, 2 exemplos para vocês entenderem o que eu estou trazendo. A minha empresa, Eficiência Hospitalista, por exemplo, implementa tecnologias relacionadas a modelos assistenciais. Então, eu implemento medicina hospitalista, que é um modelo que a gente trouxe dos Estados Unidos, muito implementado desde 97 nos Estados Unidos, implementa aqui em mais de 40 hospitais. Esse modelo, ele diminui custo, ele diminui 35% o tempo de internação dos pacientes, ele diminui a necessidade de exames, ele tem que ser avaliado do ponto de vista de tecnologia em saúde para ser implementado. Uma outra questão para vocês entenderem, pensando em sistemas de saúde, bom, a gente criou uma metodologia que chama Escritório de Gestão de Alta, implementou no estado do Espírito Santo, na rede pública, para vocês entenderem, e implementou em 7 hospitais principais da rede pública. Isso em alguns hospitais fez com que diminuísse o tempo de internação em 20%, 21%. Ou seja, o quanto eu diminuo o custo, eu aumento o acesso, né? Quantos pacientes eu consigo acessar mais por uma nova tecnologia que tem que ser implementada. Isso não existe, Larissa. Então, a gente cada vez mais tem avaliação de tecnologia em saúde para medicamentos, produtos biológicos, que trazem recurso financeiro, né, para a indústria. E não tem, infelizmente, no Brasil, não tem. É muito pífio, né, a avaliação de tecnologia em saúde no que tange a sistemas organizacionais e modelos assistenciais. Fechando, então, as considerações finais para trazer para vocês, eu acredito no avanço da ATS no Brasil. Eu acho que a gente está avançando, né? A gente já deu start, a gente está amadurecendo. A crise econômica,
a pressão por sustentabilidade vai fazer com que a ATS, tanto no setor público como na saúde suplementar, aumente de forma muito importante, e cada vez mais nós temos que encontrar estratégias custo-efetivas de sistemas de saúde, sistemas organizacionais, para diminuir o tempo de internação hospitalar, melhorar acesso ao sistema de saúde, melhorar a qualidade assistencial, diminuir custo, ou seja, agregar valor ao paciente, né, ao usuário. Então, eu realmente acredito que a gente está avançando. Acho que a gente vai ter que apertar, pisar no acelerador. Acho que a gente vai ter que acelerar o processo, tanto na saúde suplementar como na saúde pública. Mas eu acredito muito na ciência, é o que a gente está falando aqui. A ciência baseada em evidência, ela, sem dúvida nenhuma, vai trazer as respostas e para os tomadores de decisão, enfim, tomarem as melhores decisões para o nosso país. Muito obrigada, doutor André. Com certeza, nossa conversa foi muito esclarecedora. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. O IEScast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do IES. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.